Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já convido você a se inscrever e seguir porque aqui eu trato de assuntos ligados à política e empreendedorismo e hoje, justamente na linha do empreendedorismo, trouxe aqui a Clarissa Mendes, ela que é uma consultora especialista em autoconhecimento voltado para a área empresarial, porque você pode até achar que não, mas todas as nossas questões pessoais influenciam nas nossas tomadas de decisão. Então imagina isso na cabeça do empreendedor, do empresário, ao longo de anos, mil coisas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Clarissa, por favor, se apresente aí para o nosso público. Olha para essa câmera aqui. Boa noite, Rafael. Uma honra estar aqui com vocês, com o Rafael. E eu sou Clarissa Mendes, trabalho já há um bom tempo com empresários, com principalmente a alta performance humanizada. Eu sou advogada e especialista em gestão empresarial, e nós trabalhamos numa linha diferenciada do que a gente vê normalmente, que é trazendo o ser humano para o centro do processo. Como você falou muito bem, a gente precisa entender quem é esse líder, quem é esse empresário, para entender como o negócio dele está. Porque você já parou para pensar que a empresa ela é o reflexo do líder, do gestor? E se esse gestor ele estiver completamente confuso e com pensamento circular, que é uma das coisas que mais estão acontecendo no outro dia, como que vai estar essa empresa? Já quero pegar esse gancho, então, porque você falou uma coisa muito interessante, né? As empresas são reflexos dos seus líderes. Imaginando que as empresas que a gente tem, sejam elas micro, pequenas, médias empresas em geral, né? Esse dono da empresa costuma ser a liderança da empresa, muito personificado, né? E nessa linha de ser o exemplo, não significa que a pessoa necessariamente ela é exemplar. Né? Quero deixar isso bem claro, até para o pessoal poder entender. Né? Ser o exemplo como dono significa que todos vão estar olhando ou solicitando ou pegando referência naquela pessoa. O que não significa que ela vai ser exemplar, ou seja, que ela vai acertar o tempo inteiro, que ela é referência de comportamento ou de liderança. Ao contrário, todos nós estamos melhorando cotidianamente. E nesse ponto eu quero justamente pegar esse gancho com você. No que essas pessoas, esses empresários, normalmente não são exemplares e aonde talvez esteja a carência que muitos deles te buscam. É por conta de estresse ou é por conta de, sei lá, medo de crescer, ou às vezes insegurança no negócio, ou é problema familiar que o cara leva para o negócio, às vezes a própria empresa também é familiar. Dentro do seu universo hoje, quais seriam, vamos dizer assim, os hot topics, né? Os tópicos quentes que fazem esses empresários chegarem até você? Que ele não sabe que não sabe. Como nós temos um olhar diferenciado, esses empresários, eles têm muito conhecimento do negócio, eles têm muito conhecimento de gestão em regra. O problema é que eles não conseguem identificar o que eles não sabem. E aí que está toda a questão. Então, eles dentro da empresa, eles olham para a empresa e falam assim: olha, minha empresa, ela não está fazendo tal coisa e ela deveria estar. Ela não está performando de uma determinada maneira como eu gostaria. Mas é porque o funcionário X, é o colaborador Y, é o fornecedor tal. E ele começa a delegar essa situação. É um aspecto meio que de apontar culpados muito mais do que assumir responsabilidades? Sim, porque ele não sabe que ele não sabe. Hum. E aí ele chega para essa consultoria e ele começa a identificar esses pontos que ele não sabe, que ele não sabe. E aí sim começa a grande transformação. Porque se eu sei que eu não sei, eu busco o conhecimento, é fácil. Só que o que eu não sei, onde é que eu vou descobrir? Então, aí eu imagino o seguinte, ele não sabe que ele não sabe. Foi lá, procurou a Clarissa, falou: Clarissa, eu tô com um problema X, Y, Z, meu funcionário, como você falou, X, meu fornecedor Y, botou a culpa de todo mundo para fora. Aí você começou a fazer uma interlocução com essa pessoa. Quais são as descobertas quentes que ele faz? Qual, no final das contas, são as razões de responsabilidade pessoal que você tem percebido, assim, quase uma identificação comum, não vou dizer comum, mas que mais acaba se repetindo dentro dos empresários? E também eu queria fazer uma outra pergunta que eu acho que vai ser válida nessa sequência. Quais são os tópicos quentes
que despertam mais nos homens e nas mulheres, para saber se também tem uma correlação ou se realmente assim existe uma diferença. Tipo assim, ó, o homem estressa mais, a mulher tem mais, às vezes, insegurança. Ou o contrário, às vezes o homem, apesar de botar um input externo de sou fera, às vezes ele é mais medroso e as mulheres, às vezes, têm mais preocupação com a questão familiar, por exemplo, deixando influenciar. Então, queria que você comentasse um pouquinho disso. Costuma ter diferença, sim, entre homens e mulheres quando eles chegam lá. Vamos começar pelos homens. O que acontece? Eles chegam colocando a culpa em todo mundo, porque eles não têm culpa de nada. E aí começa o processo. Nesse caminhar, eles vão descobrindo pequenas ações que eles praticam diariamente, que eles acham super normais, mas que estão desenvolvendo tudo aquilo que eles não querem na empresa. Às vezes, com pensamentos negativos que vão gerando ações negativas dentro da empresa. Às vezes, técnicas ultrapassadas de gestão. Às vezes, comportamentos mesmo, que antigamente eram muito assertivos na época dos nossos pais, dos nossos avós, mas que viraram crenças para ele. Crenças que eles não sabem que são crenças que transformaram em ações. Então, ele age certo de que está acertando. E na hora que para ver e analisar o resultado, como essa ação, essa forma de agir vai influenciar o resultado final. O resultado final, ele toma um susto, ele fala, mas eu só fiz isso. Sim, ele só fez isso porque nossos empresários são ótimos, são extremamente competentes, eles buscam muita informação. E a virada de chave, ela está em pequenas coisas. Ou seja, o cara em geral ele vem replicando um padrão que até um determinado momento ou até um determinado tamanho, aquilo funciona, dá certo. Mas quando ele pretende romper uma barreira ou atingir resultados distintos, dali para frente necessariamente ele tem que alterar esse padrão de comportamento ou de liderança para que, de novo, haja uma mudança de comportamento na equipe, enfim, todo o padrão replicante para que, naturalmente, ele tenha uma alteração de resultado. Sim. Outro dia, eu estava com um empresário que foi muito interessante. Ele vem numa crescente muito grande. Uhum. Lindo o trabalho dele. Só que ele chegou num ponto que ele precisa parar, olhar todo o negócio, analisar todo o negócio para voltar a crescer. Mas ele chegou lá no meu escritório querendo só crescer, sem essa parada. Sem platô. Na hora que eu consegui identificar, olha, o que você precisa ver tá aqui, ó. Para um pouco, reorganiza a sua empresa e depois você volta a crescer. Mas quanto tempo? Eu não tenho tempo. O tempo eu não sei. O tempo é seu. É o tempo que você vai levar para essa construção. Mas olha o seu negócio de fora, porque você está muito dentro. Então tem muita emoção aí. E essa emoção sua não vai te levar para o próximo nível da sua empresa. E na hora que a gente parou para fazer isso, ele descobriu que ele ainda andava com pensamentos lá de trás, quando ele começou o negócio. Então tinha crenças lá de trás e que não estavam permitindo que ele crescesse, porque ele estava num novo nível, com novas relações, num novo mundo, com resultados extraordinários, pensando como aquele cara lá de trás de uma história extremamente sofrida que ele apresenta. Que ele vem, que é a história dele. E a maioria dos empresários, em geral, assim, em linhas gerais, né? Ele traz a sua bagagem de muita labuta, muita tentativa e erro, porrada, muita gente às vezes atrapalhando. Então, assim, as marcas ao longo do caminho consolidam a armadura, né? Então, o cara às vezes esquece que agora ele está num patamar em que ele não precisa nem de armadura. Tipo isso, o que ele precisa, na verdade, é de uma boa veste, leve, para ele poder ter mais agilidade nas tomadas de decisão. É interessante você ter trazido essa questão do platô, porque eu acho que, fazendo essa conexão com o autoconhecimento, né? Às vezes a gente começa uma jornada pessoal e a gente imagina assim, eu só vou na crescente agora, né? Que é o aprofundamento em conhecer-se, entendendo suas próprias limitações. Mas às vezes, e eu particularmente passei por isso, né? Você cria quase que alguns bloqueios leves, assim, que é como se você colocasse aquela determinada informação assim no canto do baú,
e você fala assim, deixa esse aqui quieto, eu nunca vou olhar, tá num canto escuro, então assim, isso aqui é o de menos, eu não preciso mexer. E aí, de fato, você vai tocando o seu negócio cresce, você vai fazendo outras coisas, 1000 realizações, mas aquele negocinho ainda está lá no canto. Você finge e não olha. Mas você sempre tem a sensação de que poderia acessar algo maior, que está faltando alguma coisa na sua vida, né, que você focou excessivamente no negócio. Assim, fica um lapsozinho para trás. E é interessante, porque se você não parar, e aí eu acho que é a importância do que você falou, se você não parar para analisar de fora a sua própria vida ou o seu negócio, organizar, você não consegue fazer esse mesmo salto na mesma proporção que veio no primeiro momento. Necessariamente, tipo assim, agora é como se o seu novo platô vai ser seu teto, se você não fizer isso. E por quê? Porque é uma coisa muito pequena agora. Antes, era um mundo que ele tinha que transformar. E ele transformou esse mundo. Então, ele está acostumado a coisas muito grandes. A acontecimentos, a gastar uma energia muito grande. Agora, não. Agora, ele vai gastar muita energia para uma coisa muito pequena. Porque ele empedrou essa coisa lá atrás, como você falou, e ficou ali muito tempo. E aquilo vai doer. Vai doer muito. Mas na hora que ele conseguir superar isso, ele voa. E é pequena coisa. E o mais interessante é que às vezes não necessariamente, isso assim, eu acho que esse é o legal do autoconhecimento, não necessariamente aquilo que está atrapalhando a alta performance do empresário, às vezes está ligado diretamente ao negócio dele, né? Sim. Na maioria das vezes não está. E aonde que está ligado ao que você tem percebido aí, tanto homens quanto mulheres? Eu gostaria que você fizesse essa distinção, porque eu imagino que você tem tantos clientes, homens quanto mulheres. E eu gosto de fazer esse paralelo até para a gente ter essa percepção saudável de que, olha, todos nós já somos diferentes por sermos pessoas diferentes. E sim, o quesito homem e mulher também traz, de novo, as histórias diferentes, vivências diferentes, expectativas, anseios distintos. E então, dentro disso tudo, o homem ele chega olhando muito para o negócio. A visão dele é quase sempre negócio, empresa. A mulher, ela olha para a empresa e fala assim, eu não estou dando conta porque eu tenho empresa, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí vem uma lista quilométrica de coisas que ela precisa fazer e não está dando conta. E aí a mulher, ela precisa, nesse ponto, aquela que entende que precisa de ajuda, porque eu noto uma dificuldade muito maior de mulheres buscarem ajuda do que homens. Sério isso? Sério. Não acredito. Sério. Por essa luz, eu sempre imaginei que as mulheres eram as que faziam terapia, as mulheres eram aquelas que estavam mais, vamos dizer assim, acessíveis pela parte, sei lá, espiritual, coisa, enfim, mais, sei lá, mais sensíveis mesmo a essa questão, não é? Não, porque elas não têm tempo. Nossa. Elas querem, elas entendem. Mas aí elas olham para aquela agenda de compromisso e dizem, eu não tenho tempo para isso. O homem não, ele entende que faz parte do negócio. Ele olha como negócio. Então, ele acha um horário dentro da agenda de negócio. Então, homens, normalmente, eles querem horário comercial. Mulheres querem horários completamente alternativos. Mulheres, eu vou atender sábado e domingo, às vezes. Porque elas não conseguem horário na agenda. Ou seja, o homem ele entende a percepção de que preciso tratar meus bloqueios para eu continuar crescendo o meu negócio, ou para organizar, ou para eu não perder o que eu construí. E mulheres entendem assim, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo. Então, se eu tiver que abrir tempo, eu vou ter que abrir tempo da minha vida pessoal. Tem um detalhe. O homem ele não acha que ele tem um bloqueio. Ele acha que ele vai chegar lá e eu vou ensinar gestão para ele. Gestão da empresa. E aí a gente faz um apanhado geral e ele vê, nossa, você entende gestão. Então tá, o que eu preciso mudar aqui na gestão? Eu falei, o gestor. Hein? Aí vem, mas como assim? Então, vamos fazer uma atividade? E a gente começa a levar esse homem para reflexão, para consciência. E na hora que ele começa a ter consciência daquilo, é linda a cara de interrogação. Mas sério que é isso? Nossa! Credo, Clarissa. Alguns bloqueiam. A maioria segue. Porque você também tem que estar preparado para passar por isso. Os que bloqueiam, normalmente, a empresa fica ali durante muito tempo, no mesmo ponto, não cresce,
E aí eles voltam depois de um tempo, não, agora eu dou conta. A mulher, eu tenho um caso que é muito sensacional. Que era uma menina quase, mas já namorava há muito tempo, então ela tinha plano de casamento, filho, não sei o quê, papapá, papapá. Mas ela chegou para fazer, era uma mentoria em grupo que eu dava, e ela veio para a primeira mentoria. Fez a primeira mentoria, abriu isso aqui a mente. Porque a mulher, ela não tem também a mulher não é levada para a cultura do negócio como os homens. Isso em linhas gerais. No mundo, se a gente pegar em todos os níveis, em tudo. E aí ela chegou para mim com muita dívida, completamente endividada, sem saber o que fazer. E aí ela tinha formação em direito, ela estava terminando direito e não conseguia tirar o AB. Ela tinha um sonho em abrir um negócio, mas só tinha dívida. Não tinha nem como começar esse negócio. E aí, na primeira mentoria, a gente abriu um campo para ela enorme, que ela começou a ver possibilidades, Rafael. Mudou a vida dela. Isso simplesmente transformou a visão de mundo dela. Não casou? Calma. Isso foi a primeira mentoria, 3 meses. Ela voltou para fazer a segunda mentoria. Que ela falou, Clarice, eu preciso passar por tudo de novo, porque foi tanta transformação que eu tenho certeza que eu deixei coisa no meio do caminho. Ela fez a segunda mentoria. No final da segunda mentoria, ela abriu um negócio. O negócio não foi muito para frente, foi mais ou menos, deu lucro, mas não era o que ela precisava, aquilo não ia manter. Ela fez a terceira mentoria. Na terceira mentoria, ela abriu um negócio que foi uma papelaria. Ela expõe isso tudo, tá na internet, então eu posso até, o que eu tô falando, eu posso falar. Ela abriu uma papelaria, varejo. Menos de 6 meses depois, ela abriu uma outra papelaria no atacado. Hoje, ela está casada com uma filhinha de 1 ano, já está comprando apartamento, tem carro, não tem dívida, feliz da vida. Esse processo todo ela levou aí 3 anos, mas com uma construção enorme. E ela teve que desbloquear algumas crenças que ela tinha. No final, acabou levando até o marido junto para o negócio, porque o negócio cresceu tanto, que é um negócio que move a família. Legal você falar isso, né? Eu vejo muito isso da mulher ter, às vezes, um clima mais agregador, no sentido de, à medida que ela vai desbloqueando, ela ir trazendo as pessoas dela para próximo, né? E o homem, às vezes, tem uma linha mais de, tipo assim, agora que eu me desbloqueei, deixa eu voar. Tipo isso. Você percebe um pouco disso também ou não? Essa é viagem da minha cabeça. Rafael, dentro da mentoria, dentro do processo de consultoria, o que acontece? Esses homens se descobrem como seres humanos, porque às vezes ele é muito máquina. O homem não pode sentir. Uhum. E ali ele passa a sentir. E ele descobre que uma das coisas que está fazendo falta é a família. Uhum. É o contato com a família e o contato com Deus. São 2 coisas. Com Deus dele. Então, o que a gente fala que é a inteligência espiritual. E aí, na hora que ele descobre que é isso, ele melhora consideravelmente as relações familiares e as relações sociais. Legal. E aí que a gente vai entrar efetivamente no alta performance humanizada. Ou seja, o primeiro passo é o cara adentrar o autoconhecimento para se perceber, uma vez se percebendo, sentir, e uma vez sentir, começar a implantar esse sentir no seu dia a dia. Exato. Legal. Tô fazendo merchan pra Clarice, hein, galera? Vocês viram, né? Entendi geral aqui já. Não, mas eu tô falando isso porque é interessante, né? De novo, a pessoa passa a sentir. Eu concordo com você. Eu também sou empreendedor, você sabe disso. E dentro da minha linha de trabalho, ao longo da minha vida, muitos eram os problemas que eu enfrentava em aspecto familiar, né? Briga com o pai, discussão com o irmão, às vezes alguma coisa com mãe, namorada. E a tendência que eu sempre tive, eu repliquei esse padrão até muitíssimo pouco tempo, até já troquei essa ideia com você, era um padrão de que quando as coisas iam chegando perto de romper com alguém, a tendência natural era eu me afastar e aí me fechar, né, e meio que liquidar a relação. A diferença é que com pai, mãe, irmão, essa relação ela sempre retorna. Né? Com ex-namorada não tinha retorno, com amigos às vezes eu perdia a amizade, faltava ali, acabava. Mas em compensação, depois de todos os momentos que eu tinha
esse corte, esse afastamento, eu tinha uma hiper performance no campo de negócio, no campo, enfim, onde eu quisesse performar. Porque necessariamente era essa forma que eu, de novo, não encarava algumas questões, não queria sentir, e o meu sentir aqui poderia ser o sentir a dor, sentir a perda, ou nem a coragem de enfrentar o que poderia ser um potencial de perda, não necessariamente, porque às vezes poderia ser coisas resolvidas, né? Mas eu simplesmente podava, cortava, pegava essa energia e canalizava para a hiperperformance. Aí entregava resultado da empresa, emagrecia, e esse é muito ligado aos meus ciclos de emagrecimento, engordar tá ligado nisso. Então eu bloqueava o sentir, bloqueava geral o sentir. E aí quando você fala isso, bloqueou o sentir e vira máquina, né, eu já realizei muito nessa questão, mas é uma realização realmente vazia. Né? Porque eu também cheguei nessa conclusão que você falou de sentir falta de família, sentir falta de Deus, e nos últimos tempos vim buscando Deus, e essa conexão aconteceu, e família eu acho que hoje é a que mais bate para mim mesmo, porque eu como ainda pretendo ser pai, pretendo casar e tudo, então acho que realmente isso que você falou é muito, muito pontual, muito certeiro. E é o que a gente vive. Muito legal, foi um empresário que esses dias eu atendi, esses dias já tem assim, o trabalho já deve ter o quê? Uns 3 meses. E ele chegou porque a mulher dele que falou, não, você vai. Ela começou e falou, não, eu vou parar agora, você vai continuar, faz, porque do jeito que você tá, não tá dando. A família já estava desestruturada, a empresa desestruturou, tudo desestruturou. E aí tá bom. Primeiro dia, a gente trabalha também questões energéticas ali, e energia do corpo, energia mesmo, porque tudo é energia. A gente entende como a física quântica que isso aqui é energia sólida. E é o que acontece dentro da gente. Às vezes, alguns pensamentos, sentimentos viram pedras energéticas dentro da gente que a gente precisa desbloquear. E esses empresários precisam passar por isso também. Passam. Essa energia pode ser por meio do reiki, meditação e, às vezes, até atividade física. Tem várias formas da gente possibilitar esse desbloqueio. E aí, esse empresário chegou, ele passou por uma sessão de reiki primeiro, e eu falei, olha, vou te falar uma coisa muito séria. Sua energia está completamente desarmonizada. Não toma decisão importante agora. Se você tiver decisões importantes para tomar nesse momento, não faça isso. Espera o processo andar e sua energia voltar para o lugar, para ela harmonizar. Porque senão você vai tomar as piores decisões da sua vida. Ele olhou assim para mim, mas como é que você sabe disso tudo? Eu falei, porque eu senti a sua energia. Ele minha energia não tá legal, tá difícil tomar decisão, tá difícil tudo. Eu falei, eu tenho certeza disso. Vamos te harmonizar aqui energeticamente para que você, aos poucos, vá voltando para o normal e consiga entender até o seu negócio, porque você não está nem entendendo o seu negócio do jeito que está. Sua cabeça, ela está com pensamentos circulares. E o que são pensamentos circulares? Sabe quando eu acordo pensando numa coisa e eu passo o dia inteiro pensando naquela coisa? Isso é um pensamento circular, que ele vem, vai e volta o tempo inteiro. Eu acordo pensando, aí eu passo uma semana pensando a mesma coisa e nada se resolve, e aí eu vou somando pensamentos circulares. Isso já está comprovado, tem pesquisas que a sociedade hoje vive um momento em que esse tipo de pensamento circular ele está muito mais comum e em quantidade. E aí você chega no final do dia morto. Um dia que parecia tranquilo, um dia normal, que deveria ser normal, seu pensamento ele está tão acelerado, tão circular, que você chega exausto. E isso vai fazendo que você não consiga tomar boas decisões. E à medida que você começa a praticar uma meditação, mesmo que seja uma meditação guiada, que a gente tem várias aí hoje na internet, vai orar, vai rezar, se você acredita, porque é uma forma de meditar também. Vai brincar com os seus filhos, vai para o mar, vai fazer alguma coisa que acalme sua mente. E a partir dali, você vai ver a diferença na sua tomada de decisão. E que é importantíssimo. Porque a vida do empreendedor, ela é uma agitação louca. É muita informação o tempo inteiro. E se você não conseguir entrar na sua zona de tranquilidade quando você precisa, como é que você vai decidir alguma coisa? Com base em quê?
Gostei dessa colocação. Você falou assim, com base em que você vai decidir? E aí eu acho que tem um negócio legal aqui que eu já fiz algumas leituras. E essa eu acho que é a maior diferença entre você agir conscientemente ou decidir conscientemente, ao invés de você reagir inconscientemente ou decidir inconscientemente. E esse aspecto de consciência é que vai ditar. Então, se é consciente, tendência de ser melhor, mais positivo, virtuoso, próspero. Se é inconscientemente, tendência de ser mais negativo, mais pesado, mais limitado. Né? Até porque um é agir, o outro é reagir. Então a tendência do reagir é quase você espanando, batendo no que vem. E o agir é você proativamente ir em direção àquilo. Legal. Quero aproveitar dessa linha que a gente tem conversado agora. A gente passou aí já pela primeira etapa, homens, comportamento, etc. E quero ir para uma linha diferente agora. Quais foram os resultados? Por que resultado? Né? A gente fala de alta performance, tá? Alta performance é resultado. Então, quais foram metrificados assim, os resultados que você viu essas pessoas conseguirem? Pode ser aumento de faturamento, crescimento no número de empregos, sei lá, pode ser qualidade de vida com a família, pode ser até gente vendendo a empresa. Se o cara entendeu que aquilo ali não era uma vocação nem propósito dele, que ele já tinha realizado, mas cansou, fez. Enfim, quero saber um pouquinho desses resultados para as pessoas poderem ter uma dinâmica tipo assim, poxa, veja que vale a pena realmente, por múltiplas razões, poder procurar você, procurar seu trabalho e trazer isso para perto. Resultado é particular, vai depender do momento em que esse empresário me procura. Então, essa mulher que eu dei o exemplo, ela saiu do negativo para o super positivo de compra, aquisição de um apartamento, aquisição de carro. A empresa dela hoje é referência no mercado da papelaria. Ela tem 2 empresas, ela acho que está abrindo a 3ª de consultoria. Então, ela é procurada até para dar consultoria para quem quer abrir uma empresa como a dela. Ela tem resultado, consegue criar uma filha, que é gasto maior hoje do que com criança. Gasto altíssimo. Antes ela era filha, morava na casa dos pais e não dava conta. E tinha dívida. Hoje, ela tem casa própria, carro e filho. Carro e filho são 2 também que consomem muito. Então, olha a diferença na vida dela. Esse outro empresário, ele está no momento de decisão na vida dele. Que eu falei, não toma decisão agora. E ele falou, nossa, ainda bem que você me avisou. Depois ele voltou, 2 semanas depois. Ele voltou uma semana e outra semana. Na segunda semana ele falou, ainda bem que você falou para eu não decidir. Eu não decidi, agora eu já consigo. Porque naquela época realmente eu não conseguiria. E ele está no momento de tomada de decisão. Eu continuo nas empresas que eu estou, vendo as empresas que eu estou, melhoro as empresas que eu estou, e aí a tomada de decisão foi, vou dar tudo agora para fazer o melhor que eu puder nessas empresas, para vender no melhor momento, se eu quiser, ou permanecer no melhor momento. Então, ele está mudando quase toda a equipe, ele está reformulando muita coisa, e uma coisa que é interessante, ele está reformulando a forma de ver a empresa dele, porque até então era pesado, e aí ele mudou a concepção da empresa, e agora a empresa está mais leve, talvez ele queira permanecer. Já teve servidor público que veio fazer, e esse é interessante, servidor público que veio fazer uma mentoria empresarial. Por quê? Porque ele não conseguia ver propósito no negócio, emprego dele. E aí, eram pessoas que queriam abandonar a carreira pública, com um cargo ótimo, salário bom, jornada reduzida, achando que entrar no mundo do empreendedorismo iria resolver a vida. Fizeram a mentoria, a gente reformulou a forma de ver esse emprego. E aí a pessoa, no final, Clarissa, muito obrigada, porque eu ia sair e se eu não passasse por essa conscientização e por essa clareza que hoje eu tenho de quais eram as dificuldades que eu tinha no meu trabalho e reformular isso tudo, tendo uma nova visão sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho, eu provavelmente iria construir um negócio, poderia crescer nesse negócio, sim, mas eu teria os mesmos problemas e daqui a um tempo eu estaria voltando aqui com a mesma dificuldade.
Melhoria com a família. Tivemos muitos casos de melhoria com a família. O empresário, ele melhora a empresa, consegue delegar melhor, porque delegação é uma dificuldade muito grande hoje do empresário, e está mais nele do que nos funcionários, do que na equipe, do que... E aí ele começa a ter mais tempo e enxergar o tempo da família. E fica muito mais feliz. Gente feliz produz melhor. Legal essa frase, gente feliz produz melhor. Eu também acredito muito nisso. Acredito que o aspecto de felicidade é até um sentimento de alta frequência, né? Alta frequência vibracional, energia. E entendo que se de fato a pessoa não tiver vibrando nessa frequência, ela não vai vibrar nessa frequência em lugar nenhum. É difícil alguém estar bem num canto e mal no outro. A tendência é um contaminar o outro, ou contagiar. Então eu vejo bem dessa forma. Clarice, uma coisa que eu tenho guardado aqui, eu fiquei pensando nisso enquanto a gente conversava. Nos últimos tempos, a gente depois se conectou lá através do Claudinei, por sinal uma iniciativa bem bacana, quero referenciá-lo aqui, com essa conexão de pessoas, né? Tudo é conexão. E você falou uma coisa que o empresário, ele chega sem saber que ele não sabe. Você diria que a gente pode considerar, aqui é eu viajando um pouco, tá? Um dos males desse século XXI é um pouco da perda de conexão consigo mesmo. Por que eu estou falando isso? A gente se conecta hoje nas redes sociais com as pessoas. Então a gente já não se conecta pessoalmente com essas pessoas. A gente conecta no WhatsApp com as pessoas. A gente já não liga tanto para elas. A gente manda áudio. Então assim, as coisas elas são muito menos pessoais, ao vivo ou em tempo real e muito mais em, vamos dizer assim, certa latência. Eu te mando a mensagem hoje, você me responde amanhã. Então as coisas não têm um pouco daquela intensidade. De novo, saídas. Antigamente você ia conquistar a pessoa, você tinha que ir em um determinado local para encontrá-la, para tentar encontrar de novo. Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, vai marcar com a pessoa de sair para tal lugar. Antigamente você tinha que ir dirigindo, aí não podia beber ou qualquer coisa para buscar a pessoa, porque não tinha. Hoje já tem Uber, facilita. Então assim, você acha que talvez nesse processo de, não vou dizer bem só pela tecnologia, mas por excesso de facilidades, a gente acabou perdendo um pouco essa conexão consigo mesmo? Acredito que sim. E conexão com o mundo. Existem pesquisas que comprovam que nós estamos vivendo um momento com muita depressão e muita ansiedade. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Então essa colocação que você fez, ela é muito real. E o que acontece? Esse mundo digital, esse mundo tão fácil, de muitas facilidades, ele aparenta o que não é real. Então eu olho o outro vivendo uma vida linda, ou eu olho o outro falando que faz e acontece com essas facilidades. Só que a gente não sabe o que é real e o que não é real do outro. Não sabe as dores desse outro também. Porque ele tem as dores dele, cada um com suas dores. E não sabe o processo desse outro. E a gente quer se comparar. Hoje em dia, a comparação, como a gente tem muita informação, como a gente visualiza muita coisa, o processo, a comparação acaba acontecendo imediatamente. E dentro desse parâmetro em que eu tenho a facilidade de sair de um aplicativo e encontrar alguém. Eu tenho a facilidade... Eu não preciso encontrar. Para que eu vou encontrar? Aí, na hora que eu encontro, eu não sei nem lidar. O que eu faço agora? Aí vem aquela coisa. E como é que eu vou lidar? Já parou para pensar? Se eu não tenho isso, como que eu lido com as emoções desse momento do encontro? Porque antigamente tinha o frio da barriga, antigamente tinha várias coisas que faziam parte desse momento de conquista, desse momento de estar junto, da alegria do estar junto, que foi afastada. E aí você vive isso onde? Nas felicidades rápidas do consumo, do autoconsumo, da bebida. Então, a gente está vivendo um momento que é bem complicado. Você comentou essa questão da saúde mental, né? Ansiedade, depressão. Eu realmente vejo isso como sendo o mal do século. Fiz essa conexão com o aspecto de perda de conexão consigo mesmo, fiz essa pautazinha,
Porque minha percepção é que, inclusive nos negócios, antigamente, você tinha que, a gente falou aqui de relacionamento, mas nos negócios a mesma coisa. Antigamente o chefe tinha que ir lá, ou o dono da empresa tinha que ir lá falar com o fulano, orientar o Beltrano, o Ciclano. O cara escrevia as coisas na mão, então o cara tinha que mostrar para o outro, explicar, não sei o quê. E hoje em dia é tudo sistema de gestão. Às vezes gestão até remota. Então, às vezes, você faz a gestão, você pegou a informação, você já não falou nem mais com a pessoa. Antes você tinha que ligar para ela, ô fulano, quanto que vendeu aí? Mas quem foram os clientes? Não sei o que. Hoje não, você abriu lá, acompanhou, viu, puxou o relatório. Então, tipo assim, eu não preciso ligar. Eu já estou acompanhando. Só que, de novo, a gente perde o efeito de ter a relação com o outro, alguém te contar alguma coisa, isso te despertar algum sentimento ou sensação em virtude, às vezes um novo contrato que alguém chegava te contando feliz, isso te contagiava. Hoje em dia você abre lá, você viu, você fica legal. Quando muito se liga a pessoa, pô, bacana, não, eu vi aqui e tal. Ou seja, é uma coisa muito mais, assim, menos efusiva, mais contida. E no processo geral, essa contenção acaba sendo, às vezes, um isolamento, né? Uhum. Já pensou? Você tá falando, eu tô viajando aqui também. Imagina um sinestésico nessa história toda. Que ele chegava na empresa, ele tinha um toquinho nas costas. Ele tinha o bom dia. E a força do aperto de mão? Onde é que ela ficou? Para quem estuda esses comportamentos, um aperto de mão, ele diz muita coisa. Perfeito. O olhar. E aí, como é que ficou? Eu vou te olhar numa câmera, mas eu não sei o que está por trás dessa câmera. E aí eu tô olhando, e aí tem uma outra coisa atrás da câmera que, na verdade, o meu olhar está para outra coisa, não está para você, que eu estou conversando. E aí eu perco esse contato visual, eu vou perdendo tudo, que é humano. E aí eu vou me aproximando da máquina. E reclamo que entra uma inteligência artificial no mercado. O que vai diferenciar esse profissional da inteligência artificial? Boa reflexão, boa reflexão. Eu pego até esse gancho para falar a própria questão da política, né? Antigamente a política era muito rua, falar com as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, né? Hoje em dia, às vezes tem gente que é eleitor nosso e trabalha, tá ali ligado na internet só. Nunca conheceu a pessoa, mas a pessoa ela tem uma imagem sua, né? Ela tem uma referência sua. Eu me esforço muito para ser exatamente a mesma pessoa no online e no offline, justamente para não frustrar expectativas e nem para vender uma imagem que eu não detenha, né? E nesse processo eu sinto que quando as pessoas se deparam com pessoas que são reais, tipo, é a mesma pessoa, esse alinhamento, elas até se surpreendem. Justamente pelo que você falou, a tendência da gente querer vender uma imagem, projetar uma estrutura que não necessariamente condiz com a nossa realidade. E esse é outro ponto, eu acho que assim, você colocou muito bem, né? Quando a gente começa a projetar imagens, projetar posturas que não são as nossas, é ainda mais difícil de você estar conectado com você mesmo, porque uma coisa que seria natural, você se posicionando, é você pensando como é que você tem que fazer para mostrar aquilo que você não é. Cara, olha o desgaste de energia disso aí. Que loucura. E olha uma coisa que você falou lá no começo. Quando esse líder, que é a cara do negócio, agora a gente já entendeu que o líder é a cara do negócio, ele erra. No pessoal, eu vou pedir desculpa, eu vou falar, olha, não, aqui não foi bem assim, a gente pode assim, tal coisa vai ser melhor e tal. E tá ok, porque aí ele é seguido, ele é um verdadeiro líder. Que a distância, como é que você faz isso? Ah, os dados estão errados, não tem mais culpado. Eu não tenho mais a desculpa, o pedir desculpa, o dizer, olha, eu estou errado. Essa é uma questão que você identifica muito o empresário, às vezes com esse tom ainda um pouco quase arrogante. Você acha que essa é uma das coisas que está presente em geral? Eu acho que às vezes tem arrogância e às vezes tem medo. E às vezes tem crenças que dizem que ele não pode errar e é muito sofrido. Quem não pode errar sofre. Ser perfeito num local em que todos são imperfeitos é difícil, nunca vai conseguir. É a eterna busca pela perfeição, quando a perfeição por si só é inalcançável. Imagina viver assim. Tá? Hoje, o filósofo. Mas imagina. Imagina a cabeça desse ser humano. E é por isso que eu falo que a alta performance, ela precisa ser humanizada. Porque como que era vista a alta performance?
performar o tempo inteiro, resultado o tempo inteiro. Gente, resultado o tempo inteiro nem máquina consegue, porque ela precisa parar para passar por uma lubrificação, alguma coisa. Exato. E a gente, como seres humanos, acha que vai dar conta de não parar. E aí entra a coitada da mulher, hoje, com essa jornada que ela continua tendo, brigou, conquistou muito mercado, conquistou muito lugar, mas ela continua tendo um por trás muito maior do que o do homem. Ou seja, a mulher brigou para ter mais espaço, ela conseguiu mais espaço que ela queria, mas ela não abriu mão do que ela já fazia, ou seja, ela se sobrecarregou em certas medidas. Exato, e tem uma coisa interessante no que você falou, ela não abriu mão, porque ela não quis, ela não conseguiu, a sociedade ainda cobra, ou ela não tem alguém para dividir? Excelente pergunta. Eu te falo que hoje, a gente estava lá em Viana, né? Estou como secretário de Desenvolvimento Econômico lá, e eu sei que muitas mulheres sequer vão para uma entrevista de emprego porque não tem, às vezes, o dinheiro para passagem, ou não tem com quem deixar o seu filho, ou não tem com quem deixar a pessoa que cuida, seja um pai, uma mãe, um idoso, né? Então, assim, N são as razões que impedem as mulheres de alcançar algum tipo de oportunidade, né? E aí eu acho que você citou muito bem, a sociedade até hoje só fala do quanto a mulher tem a conquistar, não necessariamente do quanto ela poderia ceder eventualmente por um equilíbrio, né? Então, eu confesso que realmente essa é uma reflexão que eu mesmo trago para a minha vida, né? Como homem, como líder, como quem pretende ser pai, como quem pretende ser esposo, né? Até que ponto eu posso colaborar no sentido de efetivamente dividir, né? Para permitir que assim, os tempos, as oportunidades sejam em certa medida mais iguais, ou pelo menos que não sejam pelo mais equilibrados, né? Ou que pelo menos diminuam os desequilíbrios existentes. Acho que seria essa a melhor. Essa é uma coisa que eu tenho buscado também. E é algo que precisa ser visto com urgência, porque o homem, ele é cobrado como ele era cobrado, ele é cobrado, mas se não fizer a parte de casa, o dever de casa em casa, não tem nada, não tem problema. Em compensação, se a mulher falha na família, já era. Não tem conversa. Larissa, nós já estamos aqui há cerca de 43 minutos. Olha só, falei para você que passava rápido, não avisei? Sim. Então eu quero fazer esse fechamento agora. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, só uma mensagem final para o pessoal dessa importância em torno do autoconhecimento para essa alta performance humanizada. Essa conexão um com o outro, essa que é totalmente indissociável, né? Um é pressuposto do outro mesmo, né? E do que, assim, qual o primeiro passo para quem gostaria, né? Óbvio, além de te seguir nas redes sociais e também acompanhar, fazer contato, contratar a sua consultoria, mas assim, quais seriam o primeiro passo para essa pessoa, pelo menos assim, começar talvez a quebrar essa casquinha para, cara, talvez isso seja um caminho para mim? Entender que cada um tem dentro de si tudo aquilo que precisa para o sucesso. Que eu não preciso ser o que a gente chama no direito de um cursudo, que eu vou fazer curso de tudo, técnico, e esquecer de olhar para dentro de mim. Olha para dentro de você, também do seu negócio, para dentro do seu negócio, mas de um olhar de fora. Aceita ajuda, porque ali você vai conseguir visualizar as pequenas coisas que precisam ser transformadas dentro do seu negócio ou dentro do seu comportamento para que você consiga partir para o próximo nível. Às vezes, o que falta para você conquistar aquilo que você quer é um passo muito pequeno e que você está dando volta e mais volta porque você não sabe que não sabe. Excelente. Larissa, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo e vou aproveitar e deixar uma mensagem pessoal. Eu vou falar, olha, eu sou empreendedor, sou político, como vocês sabem, e vários foram os momentos da minha vida que, sem saber, né, eu, na verdade, estava replicando padrões de egoísmo e padrões de medo, né, muitas vezes por discussões que eu tive ao longo da minha vida, e essa foi uma das coisinhas que eu guardei na caixinha. E ter clareza sobre isso nos últimos tempos permitiu, inclusive, Clarissa, que eu tenha mais assertividade nas minhas decisões, menos reatividade e até um pouco mais de equilíbrio nessa questão do dar e receber atenção, dar e receber energia, dar e receber tempo para com as coisas, as pessoas,
né? Eu vou dedicar tempo no meu negócio, eu vou dedicar tempo na política, eu vou dedicar tempo aos amigos, enfim. Né? Então eu acho que poder ter esse entendimento pessoal faz com que a gente, inclusive, se torne melhores pessoas, seres humanos, realizadores nos nossos tempos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse vídeo fica gravado no canal, você pode compartilhar. Lembra de se inscrever, lembra de compartilhar com os seus amigos e até a próxima.